Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Hoje eu vou começar uma série de vídeos, serão 4 vídeos, em que eu vou falar sobre vantagens e desvantagens de cada uma das áreas que eu já atuei dentro da psicologia. Então eu lancei uma enquete lá no meu Instagram e a área que vocês escolheram como sendo a mais votada foi a psicologia clínica, que eu já adianto que das 4 que eu vou falar, de fato aqui tem um custo-benefício melhor para você se especializar e para você trabalhar. Eu vou falar sobre psicologia clínica, que é o vídeo de hoje. Depois eu vou falar sobre 4 vantagens e 4 desvantagens da psicologia hospitalar, depois da neuropsicologia e vou encerrar falando sobre vantagens e desvantagens de trabalhar como psicólogo da saúde / comunitário no contexto da unidade de saúde da família, as USFs brasileiras, beleza? Então vamos começar falando hoje sobre 4 vantagens e 4 desvantagens de se trabalhar na psicologia clínica. A primeira vantagem que eu gostaria de destacar, eu sempre falo sobre isso, é a valorização da sua hora. Por quê, pessoal? Eu sei que existem outras áreas da psicologia que você não precisa ser um psicoterapeuta, que você também ganha muito bem. Quem sabe um professor universitário, ou talvez um psicólogo do Senado Federal, um psicólogo que trabalhe em Brasília, no alto escalão. Eu sei que dá para ganhar muito bem na psicologia sem que você seja um psicólogo clínico. Entretanto, todos os caminhos que levam uma pessoa a ganhar muito bem dentro da psicologia, ou seja, ter sua hora muito bem valorizada, na minha concepção, envolvem mais tempo e até mesmo esforço do que a psicologia clínica. Porque, pense comigo, para você ser um professor universitário que ganhe realmente bem, você tem que ser professor de uma universidade pública. Então você vai gastar no mínimo 2 anos fazendo mestrado, mais 4 anos fazendo doutorado, vai ter que se envolver com muitas pesquisas para conseguir fazer um salário bacana. Da mesma forma, se você quiser ser um psicólogo da justiça, um psicólogo do alto escalão no funcionalismo público, você vai precisar, às vezes, pagar alguns cursos de especialização que são exigidos para alguns cargos e, além disso, você vai ter que dedicar bastante tempo estudando, porque concursos federais são muito difíceis, né? A gente sabe disso, a gente entende que não é imediatamente que você passa. Eu acho que todos esses caminhos, eles são mais custosos do que o caminho de você investir num consultório. Eu acredito que tua hora ela vai ser muito mais valorizada num tempo menor. Se você conseguir cobrar R$150 num atendimento clínico, o que, convenhamos, não é um valor exorbitante para a maioria dos brasileiros, ou para grande parte dos brasileiros. Se você consegue cobrar esse valor e consegue ter 20 atendimentos semanais, você consegue uma renda semanal de R$3.000, uma renda mensal de R$12.000. É um número que, para muitos que estão começando, parece ser muito exorbitante, tanto o valor da consulta quanto o número de pacientes. Poxa, ter 20 pacientes não é todo mundo que consegue. Mas hoje, principalmente por conta do marketing digital, da internet, existem muitos profissionais que têm não só 20 pacientes, como muito mais do que isso. Então eu acredito que a valorização da hora é uma grande vantagem da psicologia clínica. Pessoal, eu dei uma pequena mudança aqui no ambiente para não ficar muito reflexo, eu fechei aqui as persianas, então não estranhe, tá? E aí, a primeira desvantagem, né, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é basicamente a necessidade de se expor na internet. Eu sei que para muitas pessoas isso é uma grande desvantagem, porque se sentem bloqueadas, travadas, tímidas, e por conta disso muitas pessoas acabam não optando ir para a psicologia clínica, porque de fato, eu não vou chegar aqui para você e te enganar. Se você é uma pessoa que produz conteúdo na internet, seja no YouTube, seja no Instagram, você vai ter muito mais visibilidade. Tendo muito mais visibilidade, é mais provável que você feche a sua agenda. É muito difícil você avaliar o trabalho de um profissional da psicologia sem saber o que ele pensa, como ele se expressa, o conteúdo que ele aborda. Então, para tudo isso, basicamente você precisa produzir conteúdo. Mas eu queria mudar um pouco a tua percepção sobre a produção de conteúdo, porque eu mesmo não gostava tanto de produzir conteúdo quando eu comecei. Então, essa é uma desvantagem que em muitos aspectos pode acabar se tornando uma vantagem. Hoje, eu não produzo conteúdo apenas para monetizar, apenas para conseguir visibilidade
visibilidade e mais pacientes virem até mim. Eu produzo conteúdo porque eu realmente gosto de produzir conteúdo. E isso tudo é um plus. Então, o meu ponto é que no início você pode realmente olhar para isso e ver uma grande desvantagem, algo que te impeça de ser um psicólogo clínico. Mas depois de um certo tempo, você pode até tomar gosto por isso. E tem um outro ponto que eu acho muito interessante comentar. Quando você é um psicólogo que não só atende, mas também trabalha com produção de conteúdo, obrigatoriamente você precisa estudar, você precisa ler, você precisa sempre estar antenado com temas quentes, pautas que estão aí em voga. Você precisa sempre estar estudando. E isso agrega não somente para as pessoas que te conhecem e que acompanham o seu trabalho, mas agrega para a tua jornada profissional também. Você acaba prestando serviços melhores, prestando atendimentos melhores. Então é uma desvantagem? Para muitas pessoas, inegavelmente, mas ao mesmo tempo pode se tornar uma grande vantagem posteriormente. Tá gostando desse conteúdo? Então, por favor, deixa seu like, é muito importante para mim, porque o YouTube vai mandando para outras pessoas e não custa nada, né? É uma forma de você incentivar meu trabalho. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. A segunda vantagem que eu queria trazer para vocês é a versatilidade de demandas que o consultório te fornece. Eu já trabalhei em outros lugares, como eu disse, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada um deles, mas eu acho que quando você atende pessoas diferentes, você é exposto a histórias de vidas muito diferentes. Algumas tristes, outras felizes, mas o ponto é, você consegue conhecer muitas pessoas e você entende um pouco melhor o ser humano que você vai se expondo a essas pessoas. Eu acho que à medida que eu atendo uma pessoa, eu acabo me entendendo um pouco melhor também, porque eu entendo como é que aquela pessoa vê o mundo, ou busco entender, e isso faz com que a minha visão de mundo também fique de alguma maneira modificada. Eu aprendo muito com os meus pacientes dentro do consultório. Então, eu acho que essa versatilidade, sabe, de demandas, você poder atender adultos, poder atender crianças, se você preferir esse público, e pessoas com transtornos de ansiedade, com transtornos de humor, ou mesmo pessoas que não têm transtorno nenhum, mas estão buscando se desenvolver, estão buscando organizar melhor suas rotinas, organizar melhor suas vidas. Eu acho fantástico. E eu acho que isso acaba sendo uma grande vantagem também. Você sempre está se expondo a pessoas diferentes, a culturas diferentes, porque se você, por exemplo, atende pessoas do Rio Grande do Sul, estando no Nordeste, você vai lidar com uma pessoa que tem uma cultura muito diferente da sua. Se você é um psicólogo que está numa grande capital e atende uma pessoa do interior online, você, poxa, vai conhecer uma realidade que você jamais conheceria sem atender aquela pessoa. Então isso é uma coisa que para mim é uma grande vantagem também do atendimento clínico. E aí a segunda desvantagem seria a volatilidade, a oscilação, a imprevisibilidade financeira. Principalmente quando você ainda é um psicoterapeuta no início da carreira, ainda não se estabilizou na psicologia clínica, ainda não tem uma agenda muito aquecida, muito fechada, e aí muitas vezes fica tendo uma certa dificuldade financeira para quitar suas dívidas. Isso é uma coisa que inclusive faz muitas pessoas desistirem do consultório. Porque, gente, não existe uma fórmula mágica. As coisas levam um certo tempo. Eu reconheço que existem profissionais que conseguem atingir um sucesso dentro da psicologia clínica num período razoavelmente curto. Mas essa não é a realidade, não é a regra para a maioria das pessoas. Muitas vezes leva tempo mesmo para você se estabelecer no consultório. E aí as pessoas às vezes não querem esperar esse tempo, ou mesmo não podem, porque a realidade bate a porta e você precisa fazer dinheiro logo e ter uma certa previsibilidade. Então isso acaba sendo uma desvantagem, principalmente para aquelas pessoas que estão em dificuldade financeira e que não podem aguardar um pouco o esforço da produção de conteúdo ou o esforço do networking para ver o consultório ir crescendo, seu nome se estabelecendo melhor e você começar a ter uma certa segurança financeira mês a mês. Mas aí eu entro na terceira vantagem da psicologia clínica, que é o seguinte: embora eu esteja hoje 100% vivendo de consultório, não significa que todo psicólogo clínico precise fazer isso. A terceira vantagem é a possibilidade de conciliar os atendimentos clínicos com um emprego fixo. Eu tenho colegas que são concursados e trabalham em períodos de 20 ou 30 horas semanais, ou seja, eles têm bastante tempo livre e aí eles inserem os pacientes deles nesses momentos em que eles não estão no trabalho fixo deles. Então essa possibilidade de conciliar atendimento clínico com outros trabalhos dentro ou fora da psicologia, para mim, é muito importante, é muito bacana.
bacana, porque aí você consegue meio que estabelecer a tua vida, o teu custo de vida, no teu salário fixo, e com os atendimentos clínicos você vai aumentando os teus rendimentos, você vai fazendo um planejamento financeiro de longo prazo, enfim. Então eu acho muito legal essa ideia. Por muito tempo eu fui psicólogo hospitalar dando plantão, e no hospital eu tinha meu salário fixo, e paralelo a isso, quando eu não estava dando plantão, eu estava atendendo meus pacientes dentro do consultório ou atendendo online. Isso foi muito importante para minha jornada profissional. Eu gostei demais desse percurso que eu trilhei, e eu acho que isso é uma possibilidade para a maioria dos profissionais da psicologia. Você pode trabalhar numa escola e fazer atendimentos clínicos, você pode trabalhar numa empresa e fazer atendimentos clínicos. É óbvio que quando você se divide entre duas ou mais áreas da psicologia, você fica bastante sem tempo, né? Então, ter tempo para si mesmo, tempo para a família, é uma coisa muito importante também, que eu vejo muitos colegas meio que negligenciando. Mas, querendo ou não, ter a possibilidade de conciliar atendimento clínico com outra profissão é uma grande vantagem da psicologia clínica também. Uma terceira desvantagem, que requer um certo planejamento durante a semana, de organização de tempo mesmo, é a questão de levar muito trabalho para casa. O psicólogo clínico, ele não trabalha somente no consultório, ele não trabalha somente enquanto ele está atendendo o seu paciente. Muito pelo contrário, eu diria que a maior parte do tempo ele precisa gastar evoluindo pacientes e planejando o tratamento dos pacientes. Então, querendo ou não, é um trabalho duplo, porque você não só atende, você também anota, né, ou planeja o que você vai trabalhar com o seu paciente. E aí é muito importante que você faça essas anotações, porque inclusive você pode ser cobrado em algum momento por um conselho regional sobre atendimentos que você forneceu para alguma pessoa. Então você sempre tem que estar respaldado. Além do mais, você precisa planejar o que o seu paciente vai ver no próximo atendimento, né, qual vai ser a dinâmica da próxima consulta. Tudo bem que isso é mais do contexto da terapia cognitivo-comportamental, mas eu acredito que em outras abordagens terapêuticas também é importante fazer evolução de prontuário e planejamento de tratamento. Se você é um psicanalista ou um terapeuta de uma outra abordagem que não seja da TCC, deixa aqui nos comentários como é que você faz para ter esse controle de sessões em relação ao teu paciente. Mas enfim, é uma questão que, poxa, por exemplo, quando você atua em outras áreas, como psicologia hospitalar, você também tem que levar trabalho para casa, mas muito menos, muito menos. Na psicologia clínica, como em outras profissões como a docência, você sempre leva muito trabalho para casa. Então isso pode ser visto como uma desvantagem por muitas pessoas. A quarta vantagem, que para mim é mais recente e mudou totalmente o jogo, é a possibilidade de você ter liberdade geográfica. Porque com o advento dos atendimentos online, muitas barreiras foram quebradas e hoje a gente pode ganhar muito bem morando em cidades afastadas, em cidades que têm um custo de vida baixo, longe dos grandes centros urbanos. Eu falei já aqui em alguns vídeos que eu gosto muito da ideia de um profissional da psicologia que atende online e atende presencial. Eu faço isso, por exemplo, esse aqui é o consultório que eu atendo aqui na cidade de João Pessoa. Mas eu diria que 50% dos meus pacientes são online. E isso é muito bom porque, poxa, eu atendo pacientes de todo o Brasil e do mundo. Eu tenho um paciente na Dinamarca, eu tenho um paciente na França, eu tenho um paciente em Portugal, eu tenho um paciente nos Estados Unidos, eu tenho um paciente na Inglaterra. E lá eles têm um poder de compra muito melhor do que o nosso, porque a moeda deles é melhor do que a nossa. Então fica até melhor para eles pagarem um preço mais justo pra gente, sabe? Isso é muito bom porque, como eu moro numa das capitais que tem um custo de vida mais baixo do Brasil, que é João Pessoa, acaba que compensa muito eu atender pacientes online. Então eu tenho alguns amigos que não têm consultório físico mais. Os consultórios deles são os famosos home office, eles só atendem online e estão ganhando muito bem, obrigado, apenas dessa maneira. Isso foi uma coisa que mudou totalmente o jogo, revolucionou. Já aconteceu, por exemplo, de eu precisar fazer uma viagem e previamente me informar se teria uma internet boa, se teria um cômodo silencioso e privativo e poder atender estando viajando. Isso mudou totalmente o jogo para nós psicólogos. Essa, para mim, é uma das vantagens mais cruciais que a psicologia clínica hoje fornece. E a quarta e última desvantagem da psicologia
psicologia clínica, na minha opinião, é o fato de que nós somos autônomos e que, por conta disso, nós não temos direitos trabalhistas e nem férias remuneradas. Eu faço um planejamento financeiro para que eu consiga guardar, para que eu consiga salvar 2 a 3 semanas por ano para ter minhas próprias férias. Mas é aquilo, não atende, não ganha. Você vende suas horas no sentido mais cru da palavra, né? Você realmente vende suas horas. Então, se você não estiver atendendo, você não vai receber. Isso acaba sendo uma desvantagem porque no caso das pessoas que são funcionários de carteira assinada, eles têm férias remuneradas. Se eles adoecem e não podem trabalhar, eles podem conseguir um atestado médico ou até mesmo serem afastados pelo INSS. Mas no caso de psicólogos clínicos não funciona tão bem. Um adendo importante é que eu pago o meu INSS. Isso é uma coisa que poucos psicólogos conhecem e entendem. Eu tenho um contador e esse contador me orientou a continuar pagando o meu INSS como se eu tivesse dentro de uma empresa. Só que ao invés da empresa estar pagando, eu mesmo pago de forma autônoma e independente. Então isso já me deixa um pouco resguardado. Uma outra coisa, tá? Um outro bônus, uma outra informação bônus que eu gostaria de fornecer é que eu também adotei para mim um seguro de vida. Eu acho que existem algumas profissões específicas, como a de psicólogo clínico, que é importante você ter uma salvaguarda, um resguardo de que, poxa, se acontecer qualquer coisa, você não vai estar totalmente descoberto. Seguros de vidas, eles são úteis não apenas para caso de morte, mas se uma pessoa fica inválida, ela consegue receber uma quantia bacana para sua família ficar resguardada. Então, eu acho que são investimentos que psicólogos clínicos precisariam fazer, já que infelizmente nós não temos essa salvaguarda de carteira assinada. Mas, em compensação, é muito difícil uma pessoa conseguir ascender socialmente sendo um funcionário de carteira assinada. Na psicologia clínica, eu acho que isso é possível. Então, essas foram as 4 vantagens e as 4 desvantagens de se trabalhar com a psicologia clínica, a meu ver. Se você concorda, deixa seus comentários concordando. Se você discorda, não tem problema, deixa seus comentários discordando de forma respeitosa, vale ressaltar. E se você chegou até aqui, por favor, curte esse vídeo e compartilha para pessoas que são ou querem ser psicólogos clínicos. Um abraço e até o próximo vídeo.